E hoje eu vou entrevistar a Edna Hurt. Ela é formada em psicologia com concentração em análise do comportamento, possui mestrado nos estudos de autismo com foco em análise do comportamento pela Universidade de Massachusetts, em Lowell. Ela é credenciada como Qualified Behavior Analyst e possui licença de Behavior Analyst aqui no Texas. Atualmente, ela trabalha como analista de comportamento para pacientes de 24 a 40 anos e oferece suporte às famílias de seus pacientes, tanto em inglês como em espanhol. A Edna é mãe atípica e sobrevivente de câncer, e antes mesmo de ter o filho com diagnóstico de autismo no nível 3 de suporte, ela já atuava no ramo de ABA há 7 anos. Ela trabalhou no departamento de apoio a deficientes durante seu tempo na faculdade e foi uma das cofundadoras do Adapt Transition Services, que é uma companhia que lidera o suporte para adolescentes e adultos com o diagnóstico de autismo em Massachusetts. Edna, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Me perdoe pela longa espera para fazer esse podcast hoje. Olha, eu já estava meses tentando marcar com a Edna, assim, e hoje finalmente se alinharam aí os calendários. Estou muito contente, né, que ela vai ter oportunidade de contar a trajetória dela, assim, ela tem uma história linda e também trabalha agora fazendo um trabalho que é difícil, muito necessário e se tornou aí uma especialista, né, na área de ABA, né, que é o Applied Behavioral Analysis. Então, Edna, começa contando um pouco da sua história, como que você veio do Brasil, né, um pouco da sua trajetória de carreira e se tornou agora uma Licensed Behavior Analyst no estado do Texas. Ok, então, eu vim do Brasil com um ano de faculdade de comércio exterior. Não tinha nada a ver com psicologia, Nossa. mas comecei a estudar aqui no college e ah, uma das minhas professoras de inglês falou: Olha, aplica para estudar aqui. Eu falei: Eu vou ter que começar do zero, porque eu não tenho formação ainda do Brasil. Então, eu comecei do zero. Eu estudei muito para a prova e acabei entrando numa turma de americanos e chorava muito indo para casa, ligava para o meu marido e dizia: Vou desistir. Hoje é meu último dia. Tá muito difícil, eu não vou conseguir. Não, não, você começou, agora vai. Então foi. Eu fiz 2 anos de college, aí transferi para a universidade, fiz mais 2 anos de psicologia com. A princípio não era com concentração em análise do comportamento. Eu trabalhava em shelters, em 4 shelters, né? Que é. um, Como é que é em português? Abrigos? Abrigos, isso. E o meu foco era para ser assistente social, queria ser assistente social naquele momento. Mas eu tive câncer, né? E no meu primeiro ano de universidade. E eu Nossa. fui retirada dessa área de trabalho pelos meus professores, porque eles tinham medo que eu pegasse alguma bactéria que fosse difícil para mim durante o tratamento, então eu me retirei. Foi quando uma amiga minha que eu conheci quando eu cheguei nos Estados Unidos, que nos primeiros anos eu trabalhei de faxineira, que como muitas mães, né, ou muitas mulheres que estão assistindo, para pagar os meus estudos, nos meus 2 primeiros anos de college, eu conheci ela. E ela casou, teve 2 filhos, e os 2 filhos dela têm um diagnóstico de autismo. Então, ela me chamou para trabalhar com as crianças, que era um trabalho mais leve, e eu fui. E foi onde eu conheci a terapeuta de aba das meninas, né? Do menino, da menina dela, de ABA. E foi onde eu me apaixonei. Aí voltei para a faculdade e falei, vou trocar a minha concentração para Behavior Analysis. E foi aí que começou. Eu trabalhei muitos anos com os meninos, hoje já são adolescentes, e eram pequenos, né? E tô aí, tô trabalhando aí. Já trabalhei com crianças de 2 anos e o meu cliente mais velho tem 40. Então, é uma vasta carreira. Trabalhei em clínica, escola, casa, trabalhei em group homes, né? Trabalhei em vários ambientes. E agora, no momento, eu estou tendo uma oportunidade diferenciada. Eu trabalho com uma comunidade bem carente que fala espanhol em partes rurais aqui do Texas. Está sendo uma experiência muito, muito legal, muito bonita, o que eu estou podendo fazer pelas famílias. A maioria não fala inglês e são bem carentes, muitos vivem do próprio benefício de seus filhos, tem muitas mães solteiras, e, assim, o fato de poder ajudar eles, nunca tiveram suporte de analista do comportamento para nenhum dos filhos,
que eu estou trabalhando no momento. Então tem sido, assim, muito bom para as famílias e para os adultos que eu trabalho. Então você começou com criança e aí agora fez essa transição, né, criança e adolescente, agora essa transição para trabalhar com adultos. Quais são os maiores desafios ou as diferenças que você vê nessa mudança? A princípio eu comecei com crianças, mas quando eu fui fazer o meu prático, né, que é o meu estágio da universidade, foi quando a minha antiga patroa da Adept ABA abriu a companhia, era eu e ela. Nós tínhamos os primeiros pacientes, eram brasileiros, e aí ela, o sonho dela era trabalhar com adolescentes e adultos. E eu dizia, não, quero trabalhar com criança. Então tá, então temos algumas crianças para você, mas eu acabei trabalhando com adolescentes e adultos. A gente teve muito, muito adolescente que vinha, porque a procura é grande em qualquer estado aqui, sabe? Por esse tipo de, Uhum. de tratamento. E foi onde eu comecei a trabalhar com os adolescentes e adultos. Aí, quando eu vim para o Texas, eu ainda trabalhava virtual para a ADEPT, mas eu queria ter esse contato com as crianças, eu queria trabalhar com os pequenos. Eu trabalhei 8 meses numa clínica aqui no Texas, e trabalhei só com criança pequena, de 2 a 6 anos. Foi uma experiência muito única. Eu penso assim, que quando eu trabalho com crianças pequenas, eu tenho uma vantagem de poder ajudar as famílias, no sentido que eu já trabalhei com os adolescentes e os adultos, né? E Uhum. dizer assim, olha, vamos fazer isso agora, porque lá na fase adolescente e adulto, se ele não tiver tido esse tipo de procedimento, ele vai precisar e vai ser um pouco mais difícil, né? Porque, eu vou citar um exemplo. A criança que Uhum. morde muito, né? Tem autismo e morde muito. Então, quando eles são pequenos, você usa os mordedores, fica uma situação assim mais relevante à sua idade, né? Agora, os adolescentes que mordem, e você tem os mordedores, vai ajudar eles assim mesmo, como ajuda as crianças. Só que cria um pouco de estigma de usar na sociedade os Uhum. mordedores, entendeu? Então, assim, as famílias têm que usar mais em casa, ou ficam assim, ah, será que posso levar? Será que não vai, as pessoas não vão ficar olhando? Então, tipo assim, é um pouco mais difícil. Se você tem condições de fazer esse tipo de, aplicar esse tipo de procedimento quanto antes, melhor, né? Então, assim, a clínica que eu trabalhei, eu trouxe bastante esse tipo de experiência do que é futuramente, do que pode acontecer futuramente, porque a gente não tem uma bola de cristal, né, para dizer, olha, ele vai realmente progredir, não vai precisar de nada disso. A gente não sabe. A gente faz o nosso melhor, a aba é uma ciência comprovada, a gente coleta informações diariamente, o tempo todo, para mostrar o progresso, né? Mas a gente não sabe se pode haver uma regressão é uma certa idade, outros Uhum. problemas mentais, né? Então, assim, porque o autismo mesmo é difícil ele vir sozinho, sempre alguma outra dificuldade apresentada ao longo do caminho da vida da pessoa, né? Alguns têm só o diagnóstico de autista, mas tem muitos que têm outros diagnósticos também, entendeu? Hum. É interessante você falar isso porque pode tanto piorar, né, e ter outras coisas que se apresentam mais tarde, mas também pode melhorar recebendo esses serviços mais cedo, né? Eu me lembro no passado eu tive uma cliente que o filho foi diagnosticado logo cedo, talvez, não sei, uns 2, 3 aninhos, 3 acredito, né, que é o mínimo para diagnosticar, não sei. 2 anos de Dois idade. anos, é. Eu lembro que foi bem cedo e ela estava no começo da carreira dela, numa outra área, e ela decidiu, ela e o marido fizeram a decisão que ela não iria trabalhar e que ela ia full time fazer todas as terapias e todos os, né, é uma grande demanda de tratamentos que exige, porque na época os médicos ou as pessoas que fizeram a avaliação falaram para ela assim: olha, o seu filho não vai falar, ele não vai andar, ele não vai isso, não vai aquilo. E ela, assim, tomou para si mesmo uma missão de providenciar todo o apoio que ela pudesse para que ele tivesse a melhor chance, né? E aconteceu que ele conseguiu terminar o college, que ele hoje é um engenheiro, ele se casou, então assim, é um testemunho muito bonito, Uhum. porque foi uma vida de sacrifício para ela, né? Ela deixou a carreira dela. Por que que eu tô contando essa história? Porque como você tá sendo muito transparente em falar, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. E não tem como falar isso. Então, muitas vezes olhando, né, hoje, nesse caso específico,
esses especialistas que falaram isso, né, para essa mãe, eu entendo que eles querem preparar a pessoa, né, para o pior. No entanto, pode ser que uma sentença dessa, né, tire a esperança da pessoa de que pode ser diferente, né, quando eles recebem as ajudas. Você pode falar um Sim. pouco disso? Posso sim, eu tenho clientes que começaram a falar com 2 anos, com 4, com 5, com 6, com 12. Outro dia mesmo falando com uma antiga colega de trabalho, ela estava super feliz que um dos clientes que a gente tinha tá com 14 anos e começou a falar bem agora. Então, tipo assim, depende muito de cada pessoa. Depende muito de cada sintoma que eles tenham, ou de cada diagnóstico que eles tenham, do tratamento que vai ser feito, entendeu? Então, assim, depende muito. No final do dia, eu acho assim que, como mãe, eu tenho que dar o meu melhor, né? Eu sempre falo isso para os meus pais, que eu trabalho. Eu vou tentar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Se porventura eu ver que o meu melhor não está sendo o melhor dele, eu vou me afastar para que você procure outra pessoa, porque eu não estou aqui para ficar aqui. O meu trabalho é para perder este trabalho. A gente tem muito essa expressão em aba, né? Que o meu trabalho é para perder esse trabalho. O meu trabalho aqui ele é temporário. Então, eu quero sair daqui com ele tendo progresso, ele vencendo as metas dele, as metas que são a curto prazo, a longo prazo. Esse é o nosso trabalho em aba, né? Em ABA. E sim, tenho muitos casos que eu tenho um dos meus clientes que se formou, que foi para o college, hoje ele dirige, né? E era um menino que começou a falar com 5 anos. Então, assim, também tenho outros casos que por muito tempo está fazendo tratamento e não teve muito progresso, entendeu? Eu tenho crianças que, quando tinham convulsões, os pais achavam que não iam desenvolver e desenvolveram. Então, depende muito de cada ser humano, entendeu? Sim, Edna, uma coisa que eu vi na sua bio que você já trabalhava com essa população e aí você teve, né, o filho com autismo. Você pode falar um pouco como que foi essa experiência para você? Ok. A princípio, eu comecei a ver sinais que Daniel tinha autismo quando ele era bem bebezinho. Ele não tinha contato de olho comigo, ele gostava de querer ficar sozinho assim na cama, ele não gostava do conforto de mãe. E foi os primeiros sinais que me deu o sinal que tinha uma coisa errada. Com 4 meses, ele gostava de ficar na cadeirinha e ele voava assim, rocking, né? Na cadeirinha. Eu Uhum. falei, não, 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 não está certo. E foi onde eu comecei a trabalhar com ele. Na época eu tinha voltado, porque quando você está fazendo mestrado, você não pode ficar muito tempo fora, né? E aí eu contratei uma babá e eu ensinava ela o que ela tinha que fazer e ela ia fazendo e a gente foi fazendo assim. E comecei a conversar com meu esposo, comecei a conversar com a família, comecei a falar das coisas que eu estava vendo. Aí levava no médico, pediatra, a médica dizia que eu estava super sensível, porque eu trabalhava muitos anos na área e estava vendo coisas que não existia. Mas quando o Daniel fez, Daniel é o nome do meu filho, quando o Daniel Uhum. fez 1 ano de vida, ela realmente falou: seu filho realmente ele está apresentando sinais mesmo, porque ele tinha aquele tipo de estilo clássico, sabe? De mexer com as mãozinhas, de balançar para frente e para trás, de ficar produzindo um som várias horas do dia. Então foi assim. E para mim não foi um baque, porque eu trabalhava já na área há muito tempo e eu já estava vendo quando ele estava crescendo que ele tinha. Mas logicamente que para a família foi, né? O meu esposo, ele é uma pessoa maravilhosa, ele gosta de estudar, pesquisar, mas no começo ele teve dificuldade, como todos os pais que eu trabalho têm. Uhum. Porque na verdade as pessoas passam por fases, né? Quando você descobre que o seu filho tem uma deficiência, um transtorno. Você passa por fases, que é a fase de será mesmo? Ou depois de aceitar, né? Ou mesmo de se recusar a aceitar. Então, tipo, tem muitas dessas fases. E a gente trabalhando com a ABA, a gente também aprende a trabalhar com as famílias essa parte, sabe? De ajudar nessa, Uhum. nessa jornada, né? Sim, isso te dá até um nível de compaixão e empatia bem diferenciado, né, pelos seus clientes, porque você passa isso no dia a dia em casa, você sabe exatamente como é. Né? É, e é interessante, porque assim, alguns trabalhos que eu tive, eu não podia divulgar muito assim, falar muito da minha vida, né? Mas alguns permitiam.
E eu achava, assim, que durante o treino com os pais, eu achava que era interessante eu dividir que eu também tinha as minhas dificuldades, que eu também tinha um filho que tinha transtorno autista e precisava de ajuda. Então, quando eu percebo, assim que eu começo a falar, né, da minha experiência, como profissional, eles ficam felizes, mas quando eu falo da minha experiência como mãe, o olhar muda. Eu sinto aquele relaxar dos ombros, sabe? Aquela situação, tipo assim: "Ai, ela me entende", entendeu? Uhum. É como assim com quando eu tive câncer, quando eu conversava com pessoas que também tiveram câncer, para mim, então você sabe como eu me senti ou como eu me sinto, entendeu? É Uhum. diferente, é diferente. Eu acho que agrega mais ao tratamento e à confiança, porque a gente tem que começar, no tratamento a obter a confiança da criança ou do adulto que a gente está trabalhando e da família também, porque se a família não continua o tratamento que você começa, as chances não são de ir para frente, sabe? Porque o que eu digo a eles é o seguinte: no momento eu tenho 1 hora por cliente por semana. Eu só estou na sua casa 1 hora, você tem ele 24/7. Então, tudo que você puder aprender durante esse tempo, que eu falo, você tem que ser uma esponjinha. Tudo que você conseguir, entendeu? Sugar neste momento, vai ser bom para você durante a semana, entendeu? Durante o dia, à noite, as perguntas que você tiver, você anota. Quando eu chegar aqui, você me pergunta, que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Porque a minha meta era, desde o começo, foi essa, né? De ter um trabalho aqui que eu pudesse ajudar, não só as crianças, mas os pais, porque são eles que convivem com as crianças todos os dias, né? Sim, e é um desafio, assim, muitas vezes até a parte emocional dos pais, né, porque eu já tive e tenho clientes com crianças com special needs e é bem desgastante, né, pode ser bem desgastante. Então, a demanda física, né, de estar presente em todas essas terapias, a demanda emocional de estar com a criança todos os dias. Quais são algumas dicas ou o que você recomenda para os pais, durante essa fase, né, que é mais difícil? Assim, se você está na fase de entender, procura ler, sabe? Procura ler sobre o transtorno do seu filho, procura ler os testes que foram feitos com seu filho. Tendo dificuldade, pergunta para o médico, leva perguntas, pergunta por que isso, por que aquilo, por que o grau tá assim. Aquelas mães que já têm filhos fazendo tratamento, procura ver os gráficos, procura ver os programas, procura no momento que vocês têm treino com os BCBAs ou com os QBAs, que eles te ensinem os procedimentos que são feitos nas clínicas para fazer em casa. eh, Tenta assim participar mais. Eu sei que muita mãe trabalha, é difícil, é cansativo, eu entendo, mas no final do dia ele também precisa de você, entendeu? É como caminhar 1 milha a mais. A gente tem que caminhar mais essa milha, né? E também procurar ajuda para si próprio, não deixar que, comece a pôr nos ombros, sabe, todas as dificuldades que você está tendo sem procurar uma ajuda de um profissional para você. Você também precisa de ajuda, porque se você não cuidar de você primeiro, como você vai cuidar da criança? Entendeu? E sempre ser aberto com os terapeutas, com o seu próprio terapeuta, do que está sentindo. Não é vergonha, entendeu? Tem que lutar por si também. Eu penso que uma coisa que eu falo a todos os meus pais: eu venho aqui na sua casa, você vive com ele, né, você conhece seu filho, você sabe do que ele precisa, às vezes não precisa abrir a boca, você já sabe o que ele precisa, né. Então, tipo assim, procura mais independência do seu filho. Ele vai crescer, se ele é pequeno hoje, ele vai crescer. Então, tipo assim, deixa ele levantar a calça quando ele vai ao banheiro, deixa ele tentar escovar os dentes sozinho, mesmo que com dificuldade, e tenha paciência. Tratamentos levam de 3 a 6 a 1 ano. Não desistam no começo, não desistam. Eu sei que pode acontecer que um dia ou outro você fala assim: "Ah, hoje eu não quero tentar ensinar ele a escovar o dente", mas volta, persiste, porque consistência é a melhor ajuda, a colaboração melhor que tem com o tratamento. Porque o tratamento de ABA não é um tratamento do dia para a noite. A gente leva meses até anos. Mas
tem ótimos resultados, a gente tem prova disso na ciência, mas tem que persistir, entendeu? E Edna, agora, assim, mudando o foco para a população adulta que você atende, você pode falar um pouco desse trabalho que você está desenvolvendo agora? Sim. No momento, que eu estou trabalhando com os adultos, eu trabalho com os comportamentos deles, que muitos têm agressão, é, SIB, que a gente fala, né? Self-Injurious Behavior, que eles se autoagridem. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma coletagem de informação para descobrir qual a função do comportamento, e aí, daí, então, criar programas. Como eu falei, estou trabalhando com famílias bem carentes. Então, eles tem família que nunca ouviu falar em usar a luva para não morder os dedos, por exemplo. Ah, eu nunca pensei nisso. Tipo, eles não têm nenhum tipo de informação em grande parte. É, eu vou citar um pouco como é um dia a dia, né? Então, eu chego na casa de um dos clientes, eu gosto de começar conectando com qualquer idade. Eu não vou chegar na sua casa e dizer, Simone, faça isso. Você vai dizer: "Quem é você? A casa é minha", entendeu? "Vai embora, tá me Uhum. mandando?". Não. Então eu chego e a gente joga alguns tipos de jogos, às vezes me ensinam a jogar videogame, e a gente vai conversando, porque também trabalho com a comunicação, né, porque eles têm bastante dificuldade de compreender ou se comunicar muitas vezes. Eu tenho muitos que não falam, né. Então vamos começar a usar o AAC device, que é o iPad, né, que tem as figuras para comunicação, ou então vamos usar os packs, que são aquelas figurinhas para comunicação, que muitas mães estão usando com os filhos pequenos e que agora eu tenho que usar com os adultos que nunca tiveram esse tipo de programa, de acesso a essas coisas. E aí a gente cria essa conexão e para aí conseguir, daí, começar a implementar programas, né? Ensinar eles a tolerar a palavra não, ensinar eles a esperar, por exemplo, tá na consulta, tem que esperar 15 minutos. É difícil demais para eles esperarem. Então tem que ensinar tudo isso, né. E depende da necessidade. Eu não tenho problema de ensinar qualquer coisa que seja necessário, como o cliente que ainda está usando fraldas. A mãe pede: "Por favor, me dá dicas, o que que eu vou fazer?". Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar o que ele precisar, o que ela precisar, entendeu? É bem prático, né, e também a questão de você, acho legal essa parte de conectar primeiro, né, com o ser humano, porque esse trabalho que você está fazendo, normalmente as pessoas vêm nas clínicas, mas você está indo na casa, né, que adiciona uma camada de complexidade, né, no tratamento. E Sim. até, pré-entrevista a gente estava falando um pouco das famílias que você está trabalhando agora. Você pode compartilhar essa experiência de trabalhar com a comunidade hispana, né, e também o fato de que são famílias que nunca tinham tido acesso a nenhum tipo de tratamento. É, é muito gratificante, está sendo, assim, para mim, eu acho que um dos melhores trabalhos que eu já tive. As famílias são um amor. As mães sempre dizem que Deus te abençoe, estão sempre falando coisas boas, estão sempre felizes com tudo que aprende, coisas bem simples, que talvez muitas mães que estão me ouvindo já sabem, já fazem com os filhos, mas que para eles é assim algo muito grande. Por exemplo, alguns não se alimentam sozinhos, as mães têm que alimentar. E você pensa em uma pessoa de 33 anos sendo alimentada na boca, né? Porque nunca teve tratamento. Então, assim, primeiro vamos ensinar ele a segurar o garfo, ok? Agora ele aprendeu a segurar o garfo, ok? Agora vamos ensinar ele a pôr o garfo dentro do prato, ok? Então, assim, é cada etapa. E quando eles conseguem cada etapa, é uma festa. É a mesma coisa que as mães quando conseguem nos pequenos, sabe? É uma festa muito grande. São os pequenos detalhes que fazem a grande diferença, sabe? E eu gosto, assim, muito do carinho deles. Eles lembram muito a gente, sabe? Brasileiro. Uhum. Eu cresci em área rural no Brasil, então, tipo assim, trabalhando agora na área rural tá sendo bem divertido e bem interessante. Eu gosto, assim, de dirigir, né, e ver as vacas, os cavalos. Eu tô gostando muito de morar aqui. Eu tô vivendo uma experiência que eu nunca imaginei que eu ia viver. E também tô vendo uma dificuldade financeira que eu nunca imaginei que tinha aqui, sabe? Então, assim, tá sendo bem diferente a minha experiência agora. E gratificante. Eu fico amiga, né, dos meus adultos, eu tenho alguns que têm a mesma idade que eu. Até ontem mesmo eu brinquei, você é só um ano mais novo que eu. E assim, é divertido, sabe?
E as famílias sempre junto. E também tem isso também, né, nos latinos, né, tem o vô, a avó, o tio, a tia, os primos, sobrinho, todo mundo junto, todo mundo quer ver como é que não é, e são muito gratos, eles são muito queridos. Eu tô amando esse trabalho. Eu acho bem interessante trazer esse componente assim que às vezes a pessoa pensa, Estados Unidos, tal, né, não tem pobreza, mas tem muita pobreza, tem muitas áreas carentes e graças a Deus por profissionais como você, né, que se dispõem a servir a população mais carente, porque realmente precisam e não têm acesso. Então, quem está nas áreas rurais, né, menos acesso ainda a conseguir vir em clínicas que normalmente só tem na cidade grande. Agora eu Uhum. queria focar um pouco na parte profissional. Como que uma pessoa que gostaria de trabalhar nessa área que você trabalha, qual que é o caminho para se tornar, né, um Qualified Behavior Analyst aqui nos Estados Unidos ou uma pessoa licenciada nessa área? Sim. Então, para você ter o seu Registered Behavior Technician, você só precisa ter o segundo grau, ter 18 anos e saber falar bem inglês para fazer o teste. Uma vez que você passa nessa licença, que são 90 perguntas, você pode trabalhar numa clínica como um terapeuta, né? Abaixo de uma Board Certified Behavior Analyst ou uma Qualified Behavior Analyst, depende da clínica, né? E você gostando de trabalhar, eu geralmente, quando eu dava palestra na universidade para estudantes, eu dizia para começar por aí, né? Mas quem já estava fazendo psicologia, eu dizia, olha, faz concentração, né, de análise do comportamento, para você fazer o estágio de 60 horas, para você aprender, sabe, se colocar no mercado de trabalho. Aqui no Texas é obrigado ter o RBT para trabalhar nas clínicas e nas casas. Onde eu morava não era. Quando eu fiz, eu paguei tudo porque eu queria fazer. Eu queria aprender. Eu gosto muito de estudar e eu queria aprender. Então eu fui e fiz, não era obrigado. Mas aqui é. Então você necessita ter esse tipo de licença para poder trabalhar numa clínica ou nas casas, né? Como terapeuta. Uma vez que você gosta, então você vai fazer psicologia com concentração em análise do comportamento. Para você se tornar uma BCBA ou uma QBA, você precisa fazer mestrado. O mestrado tem programas de 14 meses, tem programas de 2 anos, e você tem que fazer estágio, que no momento o board exige de 1.500 a 2.000 horas de estágio. Mas é assim, é aquele estágio pago, e não é mal pago, entendeu? É bem pago, porque muito estágio, por exemplo, de trabalho social, às vezes você nem tem pagamento, né? Você trabalha de graça. A Simone pode dizer Uhum. na área dela se ela teve que trabalhar de graça. A gente não trabalha de graça, tá? E quanto mais estudo você tiver, se você tiver o college, tiver o seu bachelor, você vai ganhando mais e mais, entendeu? Então, é uma área que paga super bem. E uma vez que você pegue sua licença, né, de tanto como BCBA, que é Board Certified Behavior Analyst, ou QBA, Qualified Behavior Analyst, e você pega a licença do estado, aí você se torna supervisora. Aí o seu salário dá um pulo muito grande de RBT para este, sabe? É uma faculdade que não é barata, não vou dizer que é, não é. O mestrado não é barato, mas ele vale a pena, entendeu? De você investir. Mas no final do dia eu sempre falava, né, para os estudantes que faça porque você ama, porque senão você não sobrevive no filtro. Você não consegue. Porque é como muita mãe aí que talvez vai ouvir a gente assistir, sabe das dificuldades, trabalhar não é fácil, tá? Não é uma coisa assim que você acha assim, vou fazer porque eu vou ganhar bem. Não. Você tem que amar o que faz. Porque você está lidando com vidas. É um tratamento, é uma área médica, entendeu? Não é um trabalho, como é que eu vou dizer? Simone pode dizer, né? Você está lidando com a vida das pessoas, entendeu? Com o futuro delas. Então você realmente tem que gostar do que faz. Sim, e emocionalmente é bem desgastante, né? Então, assim, Sim. tem que estar com o coração nisso, senão não aguenta. Tem Uhum. muitos, tem até uma estatística, acho que na área de terapia, de aconselhamento, assim, que muitos deixam depois de, acho que assim, entre 2 e 5 anos, quit. Isso. Like, eles deixam, devolvem a licença, falam, não quero mais. Então, eu Uhum. já cruzei a marca dos 5 anos, acho que eu vou continuar.
Sim, eu ia falar disso agora mesmo. Tem estudos que comprovam que supervisoras, né, BCBAs ou QBAs que trabalham nas casas, se elas passarem a marca de 3 anos, vão continuar no field, se não, porque é muito difícil. Porque É high assim, burnout, né? uhum, o turnover é muito grande. No entanto, que nas clínicas tem sempre funcionário novo, está sempre mudando. E eu acho, assim, pela minha experiência aqui no Texas não pagam muito bem como pagam em Massachusetts e outros estados, sabe? Aqui eles pagam um pouco menos. Só que, assim, o trabalho é o mesmo e muitos e você sabe, né? Tem conta para pagar, tem dificuldade e acaba desistindo da área, mesmo que goste, porque não recebe em torno daquilo que esperava, né? Porque é uma questão de estudo. Quanto mais você tiver de estudo, né? Mais você Você ganha. pode compartilhar o salário médio nesses níveis que você está falando? Quando a pessoa é um registered technician, né? Depois, quando Uhum. sobe para qualified, quando sobe para board certified, só para as pessoas terem uma ideia de quem estiver considerando essa área. Sim. Aqui no Texas, se você começa como uma behavior therapist sem o RBT para fazer o RBT na companhia, eles começam entre 15 a 18 dólares a hora, tá? Se você tem o bachelor's degree, né, que são os 4 anos de universidade, e já é uma RBT, você tem condições de ganhar até 20 dólares a hora. Uma vez que você está há muitos anos no ramo, como 10 anos, eles pagam 25 dólares a hora, né? Que é uma diferença muito grande de Massachusetts, que você já começa com 20 dólares a hora e você ganha de 30 a 40 dólares a hora, dependendo da companhia, entendeu? Então a diferença é bem grande daqui para lá. Mas Uhum. o treino aqui é mais profundo, vamos dizer assim. Existe, assim, uma cobrança maior, mas o treino é melhor, assim, por algumas coisas que eu vi em algumas clínicas, né? E lá, como não exige o RBT, então não tem aquela cobrança de manter a sua licença, entendeu? Mas tem essa diferença, entendeu? Aqui é mais ou menos isso. Uma vez que você se torna BCBA, você tira de 68 a 80 dólares a hora, faz em torno de 80 a 120 mil por ano. Então, o pulo dos 25 né, para 60, né, é bem grande, entendeu? Por isso que eu falo. Mas é aquela coisa, quando você trabalha de RBT ou PT, você está direto com as crianças. Quando você é supervisora, você só vem algumas horas por semana na casa de cada um, ou na clínica, você está ali presente e você supervisiona as outras pessoas. Você não tem mais aquele contato, né? O hands-on que a gente fala. Uhum. Que no meu trabalho é diferente. Eu trabalho e eu aplico aquilo que eu mesmo crio. Que é uma coisa que eu sempre quis. Eu tinha um pouco de receio de me tornar supervisora, porque eu não que eu quero ensinar os outros, mas é porque eu achava que se eu testasse aquilo que eu estava criando, eu tinha mais chances de eles desenvolverem melhor. É assim que eu pensava, sabe? Então, assim, tendo essa oportunidade de fazer isso, está sendo muito bom para mim, né? Mas. E tem muitas áreas para se trabalhar com ABA, né? Porque ABA, na verdade, começou com os animais, né? Treinando os animais. Então, hoje tem ABA na área de trabalho com animais, tem ABA para trabalhar com autismo, tem ABA para trabalhar em esporte, tem ABA para trabalhar em companhia, né? Toda a área. Você quer trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos, com as pessoas mais velhas. Então, tipo assim, é vasto. Então, Muitos esse pensam. Masters, ele pode ir para outras áreas também, não é só necessariamente curar special needs. Não é só necessariamente uma área, por exemplo, assim, eu faço ABA, me torno BCBA, vou trabalhar só com crianças que têm o diagnóstico autista. Eu estou trabalhando com pessoas com diagnósticos bem vasto, né? Com vários outros tipos de diagnóstico. E tem na área esportiva, muitos dos meus colegas saíram dessa área e foram para a área esportiva. Eu também tenho colegas que fazem parte de estudo, né, de research, que eu comecei a fazer por ali também, que eu gosto muito dessa área. Então, tipo, tem várias outras áreas, sim, entendeu? Edna, nosso tempo está acabando. Queria saber planos para o futuro. Quais são os seus planos de carreira? Então, eu tô com uma ideia que já é uma ideia antiga, desde quando eu vim mudar para cá, quando eu me mudei para cá, de ter minha própria prática, né? De ajudar a comunidade brasileira.
E agora eu também quero ajudar a comunidade hispana, né, porque eu tenho amado trabalhar com eles. Eu tenho essa ideia e eu vou, pôr em prática. Quero treinar brasileiros para trabalhar com brasileiros e quero treinar, as pessoas que falam espanhol, trabalhar com a comunidade deles também. É algo assim que eu quero, para este ano ainda, não agora, porque eu estou ainda me firmando no meu trabalho e quero fazer todos as procedimentos que são necessários agora no princípio, para ter certeza que vai estar tudo bem, e quando eles tiverem outros, terapeutas para mim poder seguir com os meus planos, mas eu tô com essa ideia. Nossa, isso vai ser maravilhoso. E quando você começar esse novo projeto, você vai ter que voltar no podcast para contar pra gente. Pode deixar. Edna, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre a profissão, qual a melhor maneira de te contatar? Eu tenho um e-mail que você pode dividir. Meu e-mail é ednahirt, sem o i, é EDNAHIRT, gmail.com. Pode me mandar um e-mail, que daí eu mando meu telefone. Eu estou sempre ajudando, assim, com alguma informação. Algumas mães me procuram, brasileiras, né? Ou que falam espanhol. Me procuram para saber de alguma coisa, porque eu trabalhei muito tempo com a parte de seguro também, da companhia. Eu tenho experiência com vários tipos de assessment. Então, assim, quando eu preciso de alguma informação, sempre estou ajudando alguém com alguma coisa, né? E tô Entendi. aí. Então, por exemplo, quando você falou de seguro sobre se o plano de saúde da pessoa cobre os tratamentos que elas precisam fazer, é isso? Os tipos de código que são usados, que tipo de seguro que cobre cada parte. Às vezes eu tenho alguém assim que fala, olha, eu tive essa cobrança. Não, mas não pode ser, porque ele foi no mesmo dia que os terapeutas, é só um copay nesse dia, entendeu? Então, é várias coisas assim que, às vezes, eu não sei, pela minha própria experiência aqui, a a gente brasileiro sempre vai além para explicar as coisas para as pessoas, mas a gente não vê muito isso aqui, não. É tudo limitado, sabe? E aí eu começo explicando uma coisa, já estou explicando outra, e assim vai, sabe? Mas eu acho que Sim, é porque da gente. sim, navegar a parte do plano de saúde aqui é muito complexo. Então, se você, né, como você já trabalhou nessa parte administrativa da clínica, você consegue identificar, né, o que que é uma cobrança indevida, enfim. E a Uhum, parte de assessment também, né, de comportamentos que já pode começar esses diagnósticos mais cedos, né? uhum. Ou tipos de exame, né? Ou a clínica que você está querendo levar seu filho, ela vai pedir esse exame, vai pedir esse tipo de código, entendeu? Porque Uhum, existe uma sequência de exames que precisa para que você seja aprovado para fazer aba, tanto em casa como em clínica, uhum. né? Não, Então, isso é uma ajuda tremenda. sim, é porque muitos pais não sabem nem por onde começar, né? E essa empresa que eu estou trabalhando no momento, ela trabalha com benefícios do governo, sabe? Então, tipo assim, as pessoas falam, talvez o Medicaid, né, não suporta. Não, tem áreas que sim, você tem que correr atrás, entendeu? Seu filho tem um transtorno, uma desabilidade, uma deficiência, né? Que Uhum. precisa de suporte mais profundo, existe pessoas para vir na sua casa e te ajudar. Existe tanta coisa aqui que muitos brasileiros nem sabem que existe, sabe? Existe suporte de respite para dar à mãe um pouco de tempo para respirar, sabe? Enquanto outra pessoa vem ajudar em Sério? casa. Tem muita coisa aqui que eu vejo que os pais não têm noção. Tem enfermeira. Então, como aqui no Texas não existe assim muitas casas de ajuda e é bem complicado aqui o suporte para os adultos, pelo que eu tenho ouvido das famílias, né? É, é importante que você que mora aqui, que tem seu filho com autismo, que aplique para ele agora, quando ele é pequeno, porque pode levar de 15 a 20 anos, menos de 15 anos, que é muito difícil de conseguir esse Nossa, tipo de quanto tempo, suporte. né? É. E esse suporte não é para você colocar seu filho em um grupo home, se você não quiser pôr ele em um grupo home, né? Mas eles pagam para você ajudar seu filho. Então você não precisa trabalhar fora, você tem aquele dinheiro para ajudar seu filho. Aí tem enfermeira, tem
tem eu, no caso, né, trabalho com comportamento, daí tem a fonoaudióloga, o fisioterapeuta, e é tudo pelo benefício que você está aplicando agora, que vai levar de 15 a 20 anos. Então, assim, é importante que você, mãe que está ouvindo, procura saber, entendeu? Como que faz para aplicar, entre em contato com o Social Security para saber o que que pode ser, quais os benefícios que ele tem. E já E entra o mais rápido possível, né? entra o mais rápido possível. E as mães que estão descobrindo agora que seus filhos estão com 2 anos, faz o early intervention, vai até os 3 anos de idade. Pode ser que a moça vindo na sua casa uma vez por semana não está ajudando muito para aquelas que já têm agora, mas pensa que a coordenadora é que vai te dar todas essas informações que eu estou falando. Então, tipo assim, às vezes a gente fala, não está resolvendo. Não, mas você está tendo suporte em outras áreas também. Pergunta, como eu falei, tem curiosidade, pergunta. Quais suportes que meu filho pode ter? Entendeu? Eu Uhum. tenho uma lista de lugares que para tratamento e tenho uns flyers que foi me dado quando meu filho fez early intervention. Eu sempre divido com as mães que me pedem, que tem essas informações todas que eu tô falando, entendeu? Então, se Ótimo. Eu quiserem, vou é só me deixar seu, procurar. seu e-mail na descrição do episódio, porque essas são informações valiosas que pode economizar muito tempo para as pessoas, né, que às vezes ficam buscando, não sabem onde achar corretamente. Então, aprecio-se muito a sua disponibilidade de colocar isso, né, para o público. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Tá bom? Nossa, maravilhoso. Adorei. Edna, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento. Você tem, assim, uma experiência incrível e admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Eu admiro muito o seu trabalho também. Obrigada pelo convite. Muito obrigada.